Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Vai tomar no seu c... Vai se f... Não é cara de pau? Muito. Ela externa 4 anos depois, mas eles sabiam do meu incômodo. Ué, por que você não denunciou, cacete? Naturalmente, o assunto do Danilo é o assunto do dia. A gente pode comentar, o Danilo tá com um post aí de praticamente 500 mil de likes. É um vídeo de 46 minutos em que ele esclarece toda aquela história envolvendo o assédio ou suposto assédio, chamem aí como preferir, do Otávio Mesquita com a Juliana, né? O Danilo deu a opinião dele, então assim, minha opinião dificilmente vai fugir muito da do Danilo. A Juliana, e o Danilo deixou isso muito claro, a Juliana ela fazia brincadeiras de cunho sexual com todo mundo. E sempre deu esse tipo de liberdade, dado que ela fazia. Inclusive ela fez esse tipo de brincadeira com o Otávio Mesquita. A partir do momento que você cria uma espécie de um código social, em que você faz brincadeiras, em que você pega na genitália de outras pessoas, meio que gera um código social de permissividade nesse sentido, né? Ela trabalha com humor, ela faz isso. O Otávio Mesquita trabalha com humor, ele também faz isso. O Danilo, na prática, não tinha nada a ver com isso. Em resumo, ele achava o Otávio Mesquita, aparentemente com razão, um cara babaca. E aí, 4 ou 5 anos depois, a Juliana se pronuncia sobre o caso pro Danilo, e o Danilo agiu de maneira muito correta, de 2 maneiras. Você tá se sentindo ofendida? Quer então denunciar no SBT? E ao mesmo tempo ele registra porque ele sabe que quando a pessoa, e é um ponto, tá? Quando a pessoa, 4 ou 5 anos depois, vem com, agora eu tô ofendida, ou fiquei ofendida à época, tal, é porque tem mais coisa além de uma ofensa, que é o que eu acho que é o caso dessa Juliana. Ela pode até ter se sentido ofendida. Novamente, eu volto a colocar. Quando você estabelece um código social em que você aperta a bunda e a genitália do amiguinho e o cara de volta, é meio complicado porque essas fronteiras ali dela com o próprio Otávio Mesquita ou outros ficam um pouco borradas, né? As fronteiras não são definidas. Então, se ela borrou essas fronteiras, ela reclamar que estão cruzando uma fronteira, eu acho no mínimo curioso. Só que as leis atuais, a forma como a lei é construída, é pra você fazer a destruição total e completa de um homem. Eu acho que o Otávio Mesquita ficou meio atrapalhado nessa situação mesmo. A forma como ela colocou o Danilo baixa, viu o que ela tá fazendo uma coisa de uma pessoa escrota. E o fato dela ter feito isso, depois vir com o papo de a Dani Calabresa que é branca, porque ela foi fazer a denúncia no momento que o Danilo Gentili mencionava o caso do Márcio Smelling, né, com a Dani Calabresa. Me soa oportunista. O Danilo se defendeu muito bem, o Danilo agiu correto com ela. O Danilo mostrou ser um ser humano superior aos demais nessa história em muitos graus de magnitude, tanto do ponto de vista da sua humanidade, tanto em não ser trouxa diante de alguém que adota um comportamento errático, que é o caso dela, né? Uma hora não é nada, uma hora passa a mão na bunda do outro, da outra ela sente abusada. O Danilo foi lá e se protegeu e fez tudo certo, porque em algum momento poderia vir uma merda. E aí a merda veio, ele tava todo resguardado, ele deu uma aula de um ser humano que se comporta numa sociedade que as pessoas não têm mais confiança umas nas outras e que não existem mais esses sistemas de relacionamento social básico, ou seja, ela é uma pessoa que é traíra, é uma pessoa perigosa, então você tem que ficar permanentemente se defendendo. E o Danilo é um cara que se mostrou que ele sabe se defender, ele tá muito de parabéns. É uma atitude muito decente. A única pessoa certa nessa história é o Danilo Gentili. Essa moça não presta, o Otávio Mesquita é um babaca. E é isso, né? Triste viver num país em que as relações sociais se dão nesses termos, tá? Eu não consigo achar isso natural. Eu considero o comportamento dela um comportamento que tá um pouco velho. Essa cultura das denúncias e do denuncismo militante e tal. Fora do Brasil ele já bateu no teto. Igual o discurso woke em geral ele bateu no teto. Quando ela fez a declaração sobre o Otávio, as pessoas correram à internet pra demonstrar que ela também se comportava dessa maneira, apertando nas genitálias alheias ou na bunda dos amiguinhos, né? O fato dela, né, diante de um crime tão grave, se manifestar tanto tempo depois, e o fato de depois ela querer tacar o Danilo Gentili na berlinda, agora que ela é uma militante, que isso precisa ser colocado, agora que ela quer misturar militância com a atividade dela, após não trabalhar mais no SBT, aí vocês me desculpam, me sou escroque, não tenho zero empatia por ela, e é isso. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Se tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo? Manda pro SBT. Essa sempre foi a minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails pro meu advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala? Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser a gente faz, se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. Até que 2023, eu vou entrevistar a Iris Abravanel. O Otávio Mesquita não respeita a minha ordem dele não entrar no programa. Ele invade o bastidor do meu programa
E eu expulso ele por causa da Juliana. Aí ele vai na imprensa falar mal de mim. Ele não vai falar mal da Juliana, ele vai falar mal de mim. Porque eu fiz o que a Juliana pediu. De não deixar mais o Otávio Mesquita entrar. Eu paguei o preço. Eu fui demonizado por ele no Roda Viva, na Folha de São Paulo. Dei um Google. Eu tava dando a blindagem que a Juliana pediu. Se ela quisesse denunciar, eu teria denunciado. Se ela quisesse advogado, tinha advogado. Mas ela me pediu só pra que eu não levasse mais o Otávio. Foi o que eu fiz. O que a gente ouve no final é isso aí, ó. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu Vai tenho que tomar ser no o quê cu. pra Você você ouve me ele falando defender? dela, falando, A sua... ah, filha da p, né, cara? Desculpa, tem uma coisa de filho da p, né, cara? Que coisa vil. Nada melhor do que a verdade pra pegar essa carinha de falsa indignação. Ô Danilo, se eu fosse branca, né? Oh, que coisa de filho da p. Que coisa baixa. Olha que coisa baixa, cara. Eu só pensei uma coisa. Eu vou estar ao lado da pessoa que tá na minha equipe, da pessoa que está comigo. Ouçam a conversa. Vejam um ponto do Danilo sobre isso, tá? Vejam que a posição dele o tempo todo é uma posição de líder de grupo. Sim. A posição do Danilo é, ai meu Deus, não, olha só, como é que vai ficar com a minha equipe? Como é que eu protejo a minha equipe? Em determinado momento ele fala, ele sofre as consequências do Otávio Mesquita por não deixar o Otávio Mesquita circular na equipe dele. Então o foco dele é a proteção do time e da equipe dele. Então o Danilo age de maneira honrada e correta com os dele, com o time dele, o time do programa dele. A moça trai o programa dele, ela trai a confiança dele. Então o comportamento dele é nobre nesse sentido. O sistema de valores da sociedade que a gente vive hoje é um sistema doentio. E aí, cara, esse sistema doentio, ele permite que você haja de maneira desonrosa em nome desse conjunto novo de valores que são colocados no topo e que é fictício. O que a gente faz pra resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e você se sinta bem. Mas eu não quero adiante da justiça com esse cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa pra você se sentir bem, pra você se sentir que foi justiçado. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda te incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? Eu não vou deixar isso passar, eu não vou deixar você achar que você não tem poder ou não tem voz, e muito mais que foi assediada, entendeu? Isso eu pra mim, concordo com o João. Você sabe. Isso eu acho que não pode acontecer, não pode acontecer. Porque, Mas assim, mas se isso for levar pra frente, eu não quero nada desse homem. Eu não quero dinheiro, eu não quero que isso venha público por mais que foi. Eu não quero nada, eu só fiquei magoada, é só isso. Então, Juju, então é o seguinte, é óbvio, a primeira coisa pra mim também é a sua cabeça, a sua saúde mental, sua saúde psicológica. Mas eu não posso deixar primeiro, que você se sinta assediada, segundo, que você sinta que você não tem poder ou fazer qualquer coisa dentro do nosso programa. Não, o Danilo, ele não sabia. João, você falou exatamente a mesma coisa que eu falei pra ela, em particular no WhatsApp. É que vocês não tinham noção do que eu tinha passado, porque eu nunca falei. O abuso maior foi que tava a mulher, o filho e as câmeras. O que eu posso falar? Mas calma aí, Juliana, aqui a gente tem uma coisa a nosso favor. Se tava as câmeras, a gente tem as imagens. Se a gente tem as imagens, vamos mandar pra uma perícia. É isso que a gente tá falando, Ju, assim... Tem a imagem ou foi cortada? Não foi sem querer. Ju, se você acha que não foi sem querer, a conversa acabou aqui entre a gente vai chegar e vai resolver isso no SBT, porque você não pode sentir isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu não posso falar que foi sem querer, o Danilo não pode. Quem pode falar foi você. Se você acha que foi, cara, a gente vai estar do seu lado. Independente de quem seja o Otávio. Independente disso. Mas eu não quero nada dele. O que pode acontecer se isso for na justiça? Ele me pedir desculpa em público? Não, mas calma, Juliana, calma. Alguma coisa você quer, justiça. A gente vai atrás de justiça. Ué, se ele fez isso e a gente entra na justiça, a gente compra uma briga, e se ele te pedir desculpa, é pouco pelo que ele fez. Mas eu não quero mexer com esse cara, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode deixar quieto. A Juliana Mas foi importante eu saber disso. Foi muito bom eu saber que eu não tô sozinha. Vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. Sim, e porque todas as vezes que você falou comigo, você falou de uma forma muito do tipo que aquilo parecia banal, você só pegou o bode do cara. Mas isso mexeu com você. Você entendeu? Mas isso realmente, agora você me falando, eu fico assustado porque eu me sinto mal, porque eu não entendi a sua mensagem. Agora eu tô entendendo a sua mensagem. Porque eu nunca falei. Então, todas as vezes que você comentou alguma coisa do Otávio, você falou do tipo, eu vi o bode desse cara. Exatamente, mas até aí, isso a gente não pode deixar acontecer. Mas até aí, vir a Juliana e falar que tem bode do Otávio, o que eu respondo é, eu também.
Quem Então, tem um coletivo, né? SBT que não fala que tem bode do Otávio? Pois é, então, Então, assim, coletivo. uma coisa é ter bode, outra coisa é ter essa mágoa, porque eu tenho bode porque ele é chato, ele é interesseiro, ele é oportunista, ele é pegajoso, né? Eu tenho vários problemas eu ter bode, mas eu não tenho a cicatriz de ter sido assediado por ele. Teve uma ex-funcionária que pediu as contas e abriu o jogo de que ele assediou ela e abafou. E não foi pra lugar nenhum esse assunto. Então, assim, eu realmente não quero nada desse cara. Agora, se vocês puderem me ajudar, se quando ele for no programa, eu não precisar estar no estúdio. Juliana, pela participação de Esse é o ponto, né? Assim, ela tá acusando o cara de estupro, ela não quer de maneira alguma levar isso pra justiça. Esses áudios, tá, revelam muito mais do que eles realmente revelam. Esses áudios, assim, revelam uma atitude correta, objetiva e direta da parte do Danilo Gentili. Uma atitude protetiva. É impressionante, né? O Danilo tem que vir a público, expor as conversas, porque como, né, esse tipo de coisa, a palavra da mulher é o que importa. Então, ela foi com a sagrada palavra dela. Então ela vai lá e joga de uma maneira em que o Danilo Gentili é um racista. Ela pega, né, e coloca as coisas de uma maneira simplista, né? Tipo, se fosse uma mulher branca e rica, né? E aí quando tá provado que o Danilo fez tudo aquilo que ela disse que ele deixou de fazer por ser racista, eu só posso dizer que ela é um ser humano horrível, ela é um ser humano vil, ela é um ser humano baixo. E eu só posso dizer que essas causas identitárias, elas são usadas única e exclusivamente para alimentar rancores. Então você vê que ela usa o termo lá, né, classismo, né, se eu fosse rica, e racismo, se eu fosse branca, como um instrumento para dizer que o Danilo foi sexista, machista, né, além de racista e classista, tá, para depreciá-la. E aí quando eu vejo que ela dá essa declaração com o objetivo de atingir o Danilo, me parece que o foco dela, na verdade, é se vingar do fato dela não trabalhar mais com o Danilo. Então ela instrumentaliza uma denúncia de ordem sexual contra um homem para atacar outro homem, possivelmente por conta de uma vingança. Estas causas, em grande medida, servem para fundamentar os sentimentos de rancor, sentimentos de inferioridade, de inveja de pessoas ruins. Então você tem aí essa moça que ela é uma pessoa ruim, usando, né, dessa série de argumentos, essa série de elementos, para tentar gerar dano a outra pessoa. Posso falar que essa moça não presta, que essa moça não devia arrumar emprego em lugar nenhum, porque ela não é um ser humano confiável. E aí, né, humor de cunho sexual, de passa a mão na bunda de um, de outro, ela fazia esse tipo de humor! Ela criou o código de relacionamento entre adultos, né, dessa maneira. E agora tá aí assim? Que é isso, cara? Como é que pode? Porque esse tipo de gente como ela não tem nenhum pudor em tentar destruir a vida de uma pessoa. Entendeu? Ela não sabe que existem, por exemplo, se ela tá cancelando o Danilo, talvez ela esteja construindo um caminho para que anunciantes tirem anúncios do programa dele. Existem famílias, Juliana, que trabalham naquele programa. Famílias inteiras que dependem lá do ganha-pão do programa do Danilo. Existem carreiras que estão sendo construídas, pessoas estão sonhando com aquilo. E você, quando se comporta como uma escroque, mentindo sobre o cara, se atinge diretamente não só ele, mas as pessoas que trabalham ao redor dele. Por isso que eu digo que essas pessoas são ruins. Isso é mal. Isso é baixo. E aí não tem consequência. Então ela joga essas coisas lá, não tem consequência? Tem que ter muita consequência. Essa Juliana, cara, ela tá sendo agora exposta ao escrutínio público e depois do vídeo do Danilo Gentili, ela tá devastada. Não há como ela confrontar, porque o Danilo apresentou provas, áudios, e-mails, trocas de mensagem. Assim, o Danilo documentou tudo. Ela tá destruída no campo de batalha. E ela não merece trabalhar em lugar nenhum sério mais. Mas adivinha, com esse tipo de denúncia, talvez ela ganhe uma chance na Rede Globo de televisão, tá? Ou em algum tipo de agrupamento de esquerda no mundo do showbiz, porque esses caras têm o dinheiro. Vocês entendem? O Danilo, pra não ter a carreira dele destruída, precisou se defender, juntar as provas, sabendo que poderia lá na frente ser atacado. Ou seja, que sociedade vai ser baseada em confiança quando as relações humanas passam a ser constituídas pela perfídia em qualquer momento você pode ser alvo de uma acusação canalha. Isso é muito... Gente, isso é destruição de qualquer capacidade de relação entre homem, mulher, amigos de toda sorte. Então é isso. Isso que a Juliana falou no vídeo é coerente com o que vocês ouviram nas conversas privadas? E fica aí a grande resposta ao... Se fosse uma... realmente, Juliana. Como você é negra... Pobre você não é mais, porque você ganhou bastante dinheiro. Então você não dá pra falar que você é negra e pobre porque você não é, porque você ganhou bastante dinheiro. Quando eu fiquei feliz em te dar uma carreira. Fora isso, eu realmente, por você ser negra, eu jamais ajudaria você. Puxa vida. Você me pegou nessa. É isso aí que a gente ganha, pessoal. Todo mundo que vira militante enfia uma faca nas suas costas. Calma aí, Danilo. Calma aí, eu sou militante. Não enfio faca na costa de ninguém. Minhas costas tomam faca. Eu sei, ele tá falando desse tipo de militância identitária, claro. É tão nítido, né? É tão baixo. E eu acho estranho, né? Eu entendi. Ela se lembrou 4 anos depois da história porque deu
Gatilho? Porque deu gatilho vem da história da calabresa. Eu não nego que o outro fez essas coisas, tá? E ele é invasivo e tal. Também não nego que ela fazia as mesmas coisas que ele. É um tipo de humor ali deles. Mas ali ela chora com o Danilo, né? Pedindo ajuda, querendo abrir. E aí depois ela acusa. Então, me parece, quando eu faço uma leitura retrospectiva da história, me parece que em praticamente todo momento ela tá de má fé. Então em 2020 ela faz isso, né? Mas então, ora, por que ela não acusou se foi disponibilizado a ela essa possibilidade? Veja como é que nós estamos agora do ponto de vista da relação homem-mulher, que essa é a relação mais machucada e destruída de todas, tá? Essa moça faz isso e obriga que o Danilo Gentili para se defender. Ele não tem nada a ver com a história, o Danilo Gentili não abusou de ninguém. Ele é um terceiro sendo colocado na história. O foco dela, me pareceu, ali no UOL, não atingiu o Otávio Mesquita. O Danilo Gentili é, em ordem de magnitude, algumas vezes maior do que o Otávio Mesquita. O objetivo me parece maior em atingir o Danilo do que o Otávio. Tá, o Otávio, lateralmente, né, o alvo da denúncia, mas me parece que o drama é maior que o Danilo. Me parece que o ódio colocado por ela ali naquela fala, o olho dela brilha, é com o Danilo. Quando você traz esse tipo de pessoa pra perto, você pode esperar todo tipo de coisa bizarra. O país dessa Juliana, né, é o país em que ela acha que vale a pena ela instrumentalizar os rancores dela, usando um discurso de ativista, de militante de esquerda, e aí dane-se, né? Não tem consequência, né? Isso é muito canalha. Quando eu falo que Danilo e diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Meu medo de denunciar o Otávio Mesquita era real. Mas que papo é esse? Ué, então por que você não externou antes a sua vontade de fazer isso? Ora, se tem que partir de você, a ofendida, fazer isso, por que então você só cobrou 4 anos depois? Mas que papo é esse? Aí sabe o que ela tá exigindo? Que o Danilo tenha uma postura ativa de pai ou tutor dela? Ué, ela não é adulta na hora de fazer as brincadeirinhas que ela fez? Se sente ofendida 4 anos depois, ela mesmo fala lá no áudio, tem um gatilho. Mas que cara de pau! Vamos lá, vamos ver onde ela quer chegar. Não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo. De perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro, eu tinha medo. É real esse medo. Bom, é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do De Noite, aí eu precisava que a empresa soubesse pra ela me blindar. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Vai tomar no seu vai se f... Não é cara de pau? Muito. Ela externa 4 anos depois, mas eles sabiam do meu incômodo. Ué, por que você não denunciou, cacete? Não, assim, não, eles tinham que estar incomodados, mas eu não falava que eu tava incomodada. Não obstante, fazia brincadeiras dessa natureza com todo mundo. Quando ela tá insistindo nesse ponto, é que ela tá tentando ferrar o cara, você entendeu? Ele já comprovou o ponto dele, objetivamente. Ela sai em público, não, mas olha, mas mesmo assim, eles sabiam, mas não falavam. Ué, você não falou também? Ué, se você não falou, o outro tem que falar. Vai a merda! Que gente escrota! Nem ela falou, ele vai falar. É ela que, vamos esquecer, fazia essas brincadeiras de cunho sexual o tempo todo, que é o que ela não tá falando em nenhum momento. Explica aí porque você gostava de ficar pulando, dando sentada, como humor, pegando no p dos outros, dando dedada no c... O Danilo falou, tem vídeos aí na internet, você gostava dessas brincadeiras bizarras. Ninguém também te denunciou porque você fazia essas brincadeiras sem graça aí. Aí você vai, naturaliza esse tipo de brincadeira, aí o Danilo tem que 4 anos depois... Aí você conta, não, mas por que você não fez retroativamente, sendo que eu mesma não reclamei? Tem interessante, né? Que gostoso, né? Um cara botou, né, na qual ela mesma disse que eles não tinham como saber. Isso é má fé, gente, isso chama má fé. E ela viu que se f*** com o vídeo do Danilo, aí tá soltando aí, e você vê que é uma respostinha merda, tá? Não, na verdade, ó, ele devia ter feito antes, tá? Um cara mandou, o Leandro Pereira mandou o seguinte, kkkk, esse é o presidente do Partido Missão? É esse tipo de atitude que vocês vão propagar? Aí ele disse, parabéns, cara, obrigado. Porque sim, eu acho isso um absurdo mesmo. Ela não pode... Uma sociedade que destrói os vínculos de confiança e que fica fazendo esse tipo de merda pra destruir a carreira dos outros, nós vamos se posicionar sempre de maneira enfática contra. Se esse é o meu comportamento, desculpa. Se isso te desagrada, desculpa. Mas é da vida.